filhos e filhas da igreja, a liturgia de hoje nos faz uma pergunta muito importante. E a gente deveria sair dessa igreja hoje, por nossas portas, com essa pergunta respondida. Não com a boca, mas com a alma, com a vida, com o coração. E a pergunta é: o que significa realmente seguir Jesus? Vamos fazer essa pergunta juntos? O que significa realmente seguir Jesus? Parece uma expressão tão comum para nós católicos, que nós corremos o risco de, depois de batizados e crismados, nunca mais pensarmos nela. Falamos em seguir Jesus, falamos em ser seus discípulos e missionários, falamos em andar com Cristo, mas o que significa isso na prática? A gente precisa responder essa pergunta. E para responder essa pergunta, graças a Deus, temos as leituras de hoje maravilhosas, uma mais bonita que a outra, né? Vamos fazer uma sinopse. O Evangelho de hoje nos oferece a resposta através da figura do grande Mateus. Logo após curar o paralítico, Jesus passa por Cafarnaum, em português, Cafarnaum. Cafarnaum era um importante centro comercial ali da região. Eu tive a graça de estar lá 2 vezes, até hoje é bonito. Só tem ruína hoje, né? Cafarnaum hoje só tem ruínas, mas a natureza é linda. O mar da Galileia banha ali. Ali era a casa de Pedro, à beira-mar. Até hoje tem uma igreja lá, octogonal, que fica em cima da casa do pescador São Pedro. Muito bonita, né? E aquele mar de água doce, cheio de peixe. Nascem umas florzinhas de mostarda amarelas, muito lindas ali naquela região. Até hoje é bonito, né? O que o homem construiu acabou, mas o que Deus fez está lá de pé até hoje. E por ser então uma cidade portuária, era um lugar de comércio. As pessoas trocavam moedas ali, sabe? Trocavam mercadoria, faziam escambo, né? Trocavam mercadoria, trocavam moedas. E ali também muitas línguas eram faladas, porque vinha gente de tudo quanto é lugar. Então você escutava ali, por exemplo, o grego, né? Você escutava ali o aramaico, você escutava ali o latim, por causa do Império Romano. Então, só para você ter uma ideia. E era muito comum ter vários rapazes, ou alguns senhores, numas mesas que se chama telônio, né? Os mais novos talvez nem conheçam essa palavra, né? Telônio. O que é telônio? Telônio é a mesa do cobrador de impostos. Então eles ficam ali contando as moedas, vendo taxas. E tinham vários rapazes. Mateus era só mais um até então, né? Ali estavam os cobradores de impostos, que também são chamados de publicanos. Mateus era um deles. Para a gente compreender a força dessa cena, filhos e filhas, nós precisamos recordar quem eram os publicanos. A turma dos cinegrafistas, essa câmera aqui que eu quero falar, quem está em casa também. Quem está em casa também tem que ouvir, eu estou prestando mais atenção nessa. Atenção quem está na ilha de edição aí embaixo, isso. Então veja bem que é interessante, que a turma de casa fica esperando esse momento, por isso que eu trato com muito carinho. Principalmente os idosos que não podem vir à missa, né? Ontem mesmo eu estava visitando, aliás, um abraço para a dona Tereza, né? Ela não está podendo mais andar, não participa da missa. Veja como é importante esse serviço. Participa da missa por aqui, né? E que bom que você pode vir com suas pernas. Tem gente que não pode mais, né? Enquanto você puder vir com as suas pernas, venha. Fecha parênteses. Então veja, é importante pensar quem são os publicanos. Eles trabalhavam para o Império Romano, que, como sabemos, era uma potência estrangeira que dominava Israel. Eles eram considerados traidores da família. Se um filho resolvesse ser publicano, o pai o deserdava. Provavelmente, não sabemos, não temos certeza, mas provavelmente o pai de Mateus tinha vergonha dele. Meu filho virou um traidor da nação. Meu filho não tem mais jeito. Quantos pais desistem de seus filhos, né? Quando os filhos se perdem pela vida e falam assim: aqui em casa você não entra mais. Aconteceu isso com Mateus. Mateus tinha muita ferida, viu, gente? Mateus era um cara muito machucado. E como se não bastasse, as pessoas da sua comunidade também não gostavam de Mateus. Quando Mateus passava por uma calçada, as pessoas trocavam de calçada.
Além disso, muitos enriqueciam cobrando mais do que era devido. Só para você ter uma ideia, quando o Império de Roma, né, o Império Romano, gente, ele estabelecia a Pax Romana, né? O que é a Pax Romana? A paz romana. Paz romana. Paga imposto, me obedeça e viva a religião de vocês, que eu não vou atacar vocês. E assim vocês terão paz. É uma falsa paz. Por isso que Jesus fala assim: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas eu não dou a paz como o mundo dá. Que a paz do mundo é falsa, né? Chama-se irenismo, uma paz falsa. É uma paz sob pressão, uma paz armamentícia, uma paz bélica, não uma paz verdadeira. Então Roma cobrava, por exemplo, 5 moedas de imposto, né? O que o publicano fazia? Ele cobrava dos seus conterrâneos 10 moedas. Você entendeu bem? Eram 5 moedas, ele pegava quantas? 10. O que você acha que ele fazia? Óbvio, 5 ficava para ele e 5 ia para Roma. E Roma não ligava. Podia cobrar até 20 e 30. Desde que chegasse o imposto, tudo bem. Você entendeu bem? Então eram pessoas que enriqueciam rapidamente, mas enriqueciam na desonestidade. Enriqueciam extraviando o dinheiro das pessoas, um dinheiro que não era delas, o dinheiro dos seus compatriotas, o dinheiro dos seus irmãos. Então, justamente, eles eram vistos como exploradores, como desonestos, como pecadores públicos. Para você ter uma ideia, se alguém fosse ao tribunal e precisasse de testemunha, o cobrador de impostos não podia servir nem como testemunha, porque eram mentirosos natos. Você está entendendo? Nem para dar testemunho, o cara é o Zé Mentira. Mateus era esse tipo de pessoa que ninguém jamais na vida imaginaria que escreveria o Evangelho de São Mateus, e que um dia o nome dele estaria nas igrejas, como está aqui na nossa. Porque olha ali para a parede de Santa Filomena, você vai encontrar 4 cruzes, que são os 4 evangelhos. E de quem é o primeiro evangelho? Mateus. E aqui está a primeira grande lição de hoje: faça o favor de nunca jamais rotular ninguém. Nunca jamais caia na besteira, na ironia diabólica, na ironia satânica, de olhar para alguém e falar: esse aqui não tem mais jeito, esse aqui nunca vai se converter, esse aqui nunca vai mudar, porque para Jesus Cristo não existem casos perdidos. Quando o mundo inteiro desiste de nós, quando o mundo inteiro fecha as portas para nós, quando as pessoas olham para nós e até com certa razão dizem: isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não muda, é mentiroso, é vagabundo, é sem vergonha, é mulherengo, é um drogado, é um bebum, é um cracudo. Não se esqueça que Jesus não rotula pessoas, porque para Jesus pessoas não são coisas. Rotular, você rotula remédio. Rotular, você rotula alimento. Pessoas não podem ser rotuladas, porque pessoas mudam. Quantas vezes na minha própria família, quantos tios e tias que eu tenho, primos e primas que eu tenho, e sendo muito honesto, eu já até falei aqui isso uma vez, mas sendo muito honesto com vocês, como eu procuro ser sempre. Já teve primos meus tão perdidos, gente, criados comigo na minha infância, que eu olhei e falei sinceramente, falei: olha, pode vir todos os meus primos na missa, mas aquele ali, nunca, jamais. Tinha um que eu olhava para ele e falava: você não tem fé, você não tem fé, imagina, meu Deus, como alguém pode viver assim? Não vou contar as coisas que ele fazia. E depois, para minha surpresa, um dos mais católicos da família. Porque Jesus não trabalha com rótulos, Jesus trabalha com vidas. E como é bonito saber, gente, né? Esses dias eu estava lendo um texto que me tocou profundamente, né? Dizia assim: os meus amigos do passado não sabem quem eu sou hoje, e os meus amigos do presente não sabem quem eu era no passado. Porque sabe o meu passado? Eu não moro mais lá. Eu não moro mais lá. Você fica um tempo sem ver uma pessoa e você já não a reconhece, não é verdade? E se essa pessoa então se encontrar com a fé verdadeira, se ela viver uma vida de confissão, se ela viver uma vida de sacramentos, se ela começar a seguir Jesus Cristo, porque você percebeu que hoje é seguir, se ela começar a seguir Jesus Cristo, ela muda tanto, que quando alguém a encontra, olha, é alguém totalmente diferente. Esses dias estava lendo também um livro, muito bom por sinal, do psiquiatra Ítalo Marcilli,
Chama-se O Chapéu do Mago. Quem não leu, leia. Fabuloso, muito bom. E não é muito longo o livro, muito bom mesmo. E num dado momento achei tão bonito, simples e bonito, quando ele encontrou um amigo de velha guarda. Fazia 10 anos que eles não se viam, né? Está lá num dos capítulos do livro. E aí o amigo dele falou assim: pô, cara, vamos se ver, eu sei que você está na mesma cidade que eu, morrendo de saudade. Pô, eu também. E nasceu mais um filho, verdade. Vamos então atualizar, vamos. Aí o amigo falou assim para ele: então vamos fazer o seguinte, vamos encontrar no Outback, que é aquele restaurante que você gosta. Aí o Ítalo fez silêncio, para não magoar, não falou nada. Falou assim: eu gostava de Outback, mas eu não gosto mais, porque a versão que esse meu amigo me conheceu era de 10 anos atrás. Que coisa linda isso. Se a gente quiser realmente conhecer alguém, nós temos que conviver com ela e saber que o tempo muda as pessoas e que Jesus as muda mais ainda. Ninguém jamais acreditaria que Mateus escreveria o Evangelho. E os amigos dele, quando viram Mateus se levantando, deixando as moedas ali, para as quais ele dedicou toda a vida dele. Por que Mateus cuidou das moedas? Porque ele achava que valia por aquilo que ele tinha. Já que o pai não lhe dava valor, já que a pátria, seus conterrâneos não lhe davam valor, então ele pensou: se eu juntar bastante dinheiro, eu vou ser respeitado. Não é porque Mateus era mau. Se eu juntar, quem sabe, bastante dinheiro e conseguir comprar muitas casas, vou comprar uma casa para meu pai vai me admirar, eu vou conseguir ser validado por ele. Mas a verdade é que Mateus só se afundava. Agora quando Jesus olha para ele, e eu fico imaginando como deve ter sido aquele olhar, e fala: Mateus, segue-me. Mateus não se lembra mais que tinha moedas. Mateus simplesmente vai. E os amigos dele falam assim: Mateus, mas aí o seu dinheiro fica para você. Eu não quero mais. E quando ele começa a andar com aquele homem que a turma não sabia que era Deus na terra, que era Jesus, as pessoas falavam: agora o Mateus endoidou de vez, porque agora anda igual andarilho. Só que uma coisa é verdade, é a turma o quê? Que fofoca corre. Qual que é a fofoca? Qual que é a quentinha? Uma coisa é verdade. O quê? Eu nunca vi Mateus tão feliz assim. Alguma coisa aconteceu. Gente, isso é extraordinário. Quando nós achamos Jesus Cristo, a felicidade nos visita, o sentido da vida nos visita, o brilho nos olhos retorna. E a gente descobre que a gente pode ser pecador, que a gente pode enfiar o pé na jaca, que a gente talvez não tenha muito dinheiro. Não tem problema, mas uma felicidade visita a nossa alma, porque é Ele a razão da nossa alegria. E as pessoas olham para nós, e não porque não sentimos melhores do que elas, que isso é bobagem, mas as pessoas olham para nós e falam: alguma coisa está diferente. Ela não era tão feliz assim. Ela não era tão feliz assim. Mateus, repito, era o tipo de pessoa que ninguém imaginaria encontrar entre os discípulos de Jesus. Mas é para ele que Jesus falou: Mateus, vem e segue-me. E a cena é tão interessante e breve. Eu diria mais, a cena é interessante, é breve e é impressionante. Por quê? Não tem discussão, não tem negociação, né? Não tem diálogo direito, não tem pedidos de garantia. Mateus não pergunta sobre salário. Para ser seu seguidor eu vou ganhar quanto? Não. Mateus não pergunta sobre plano previdenciário, sobre benefícios, sobre estabilidade. Não. Aliás, Mateus não fala nada. Você reparou? Segue-me, levanta, deixa tudo e vai. E vai. Seguir Jesus significa se conformar a Ele, significa imitá-lo, colocarmos-nos atrás dos seus passos, permitir que a partir de agora quem nos dita o caminho é Ele, e aceitar a percorrer a estrada que Ele mesmo vai escolher para a gente. Até agora foi Mateus quem escolheu a própria estrada e deu tudo errado. Até agora no seu namoro, na sua relação, nas suas amizades malfadadas e fracassadas, foi você quem escolheu o itinerário. Deixa Cristo agora escolher por você. Até mesmo no seu novo trabalho, até mesmo no seu novo emprego, foi você quem escolheu o itinerário. Ser seguidor de Cristo é falar: Senhor, quem vai agora escolher o meu caminho é o Senhor. Eu não quero nada mais que o Senhor não queira. Porque todas as vezes que eu escolhi, eu fiquei frustrado igual Mateus antes de te achar, igual Mateus antes de te conhecer, Senhor. E aqui nós encontramos, irmãos e irmãs, uma das maiores dificuldades dos nossos tempos, sabe qual é? Nós gostamos de ter garantias, né?
Nós gostamos de saber para onde é que a gente vai, né? Quem que pega um ônibus sem saber onde ele vai? Quem que toma um avião sem saber o destino, não é verdade? Claro, é lógico. Mas quando Jesus falou assim para Mateus: Mateus, segue-me. Em nenhum momento Mateus perguntou: quantos quilômetros? Para onde é que a gente vai? Vai ter colchão, colchonete para dormir? Como é que vai ser? No final acontece o quê? Não. Mateus simplesmente foi. Nós gostamos de ter garantias, nós gostamos de saber para onde a gente está indo, nós temos a mania de controlar o futuro, como se a gente conseguisse, como se a gente pudesse. Nós estamos tendo aqui nossa paróquia, para a glória de Deus, quase todo dia, cerca de 30, 40 pessoas se confessando diariamente, né? E uma das coisas que eu mais percebo quando atendo as pessoas, sabe qual é? Desculpe a sinceridade. A mania que vocês têm de achar que controla o futuro. Que mania. E desculpa, que mania besta. Porque a gente não controla o futuro, né? Eu quero ter o controle, eu quero ter o comando. Você não sabe controlar nada. E quando você controla, dá tudo errado. Pegue o controle da tua vida e coloca nas mãos de Jesus, igual fez Mateus. Você quer ter resposta para tudo, mas Deus raramente age assim, meu irmão, minha irmã. Você não precisa de respostas agora, você precisa confiar e seguir. Respostas agora não é o momento. É seguir o Senhor e parar com essa mania. E amanhã? Como é que vai ser amanhã? Será que amanhã eu vou ter dinheiro? Será que amanhã eu vou estar empregado? Será que amanhã é amanhã? Jesus falou também através do evangelho do nosso querido Mateus: a cada dia bastam suas próprias preocupações. Amanhã a gente vê, o importante é que hoje eu estou com o Senhor. O importante é que hoje o Senhor está cuidando de mim. Vocês estão ansiosos. Sabe por que vocês estão ansiosos? Porque vocês querem resposta para tudo e você não vai ter. Porque você precisa aprender a confiar em Jesus Cristo. O dia que você tiver todas as respostas, você não precisa ter fé. Só vai chegar um dia que a gente vai ter todas as respostas lá no céu. E Jesus falou no evangelho, né? Abro aspas: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Naquele dia. Agora não é o momento. Vemos Abraão na segunda leitura. Deus lhe faz uma promessa humanamente impossível. Vocês sabem disso, estão careca de saber, mas vale a pena relembrar. Abraão já era velho, tinha em torno de 100 anos. Esperou 25 anos nascer seu filho Isaque. E a esposa dele tinha em torno de 100 também. E quando Abraão falava assim: Deus vai me dar um filho, as pessoas riam da cara dele, dizendo: velho gagá. Não foi Deus que falou com você não, você está caduco, rapaz. Mas Abraão, diz a palavra, esperou contra toda a humana esperança. Eu acho tão linda essa frase na segunda leitura, né? Vale a pena depois você meditar na sua casa. Abraão esperou contra toda a humana esperança 100 anos de idade. E para acabar de acabar, a esposa dele, além de anciã, era estéril. E ele teve fé. E ele esperou. Ele não ficou cobrando respostas de Deus, como às vezes você faz, tentando o Senhor teu Deus. Tudo parecia um fracasso, uma derrota. Eu vou repetir: Abraão, contra toda a humana esperança, acreditou. Que coisa extraordinária. Abraão, como Mateus, não pediu garantias. Tudo que ele tinha era promessa. Tudo que ele tinha era a palavra. E isso foi suficiente. E eu te provoco: será que a promessa de Deus para você já é suficiente ou você precisa de mais? A mesma realidade aparece na primeira leitura. O profeta Oséias diz uma frase hoje aí na primeira leitura que eu confesso a vocês, faz tantos anos que eu prego essa liturgia, né? 18 anos de padre para a glória de Deus. Mas confesso que só ontem eu entendi melhor. Porque a palavra de Deus é assim: você vai vivendo a vida inteira e acha que entende. Quando acha que entende, não entendeu nada. Vale a pena dar uma olhada, quer ver? Já que estamos sem projeção, dá aqui um folheto para mim. Pegue aí o seu folheto, dá uma olhada. Eu confesso a vocês, só ontem de tarde, rezando na minha casa, é que eu entendi isso aqui. Olha aí. E está bem no comecinho, ó. Primeira leitura, a profecia de Oséias. Quer ver? Bom, vamos ler juntos? A primeira frase? Olha lá. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Vale a pena repetir isso aqui, porque eu confesso a vocês que eu prego isso aqui há anos. Só ontem eu entendi. Vamos de novo, olha lá.
É preciso saber segui-lo segui-lo. para reconhecer o Senhor. Me desculpem a insistência, mas eu gostaria que a gente falasse mais uma vez. Olha lá. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Então perceba aqui que existe uma ordem. Preste atenção, católico, não durma. Já é tão pouco o tempo que o padre tem para ensinar a palavra para vocês, uma vez por semana. Então aproveita. Veja, existe uma ordem. Não é primeiro preciso reconhecer para depois seguir. Qual que é a ordem? É preciso seguir para só depois reconhecer. A gente faz muitas vezes o contrário. Primeiro é preciso seguir para depois reconhecer. e não primeiro reconhecer para depois seguir. Por que a gente faz o contrário? Porque a gente diz assim: quando eu entender tudo, eu começo. Quando Deus, igual apareceu para a Virgem Maria no quarto dela, com o arcanjo Gabriel, aparecer no meu quarto, me explicar seus planos, quando eu tiver certeza, eu sigo. A fé não funciona assim. Primeiro a gente dá um passo e depois Deus põe o chão. Entendeu? Se você quer ser um seguidor de Cristo, então eu estou aqui para te contar. Primeiro você vai pôr o pé, sem ter chão, e o chão vai brotar. Mas é preciso ter fé. Primeiro se confia, depois se compreende. Primeiro se segue, depois se reconhece a ação de Deus. Que coisa bonita, né? Bem, agora uma penúltima coisa para eu finalizar. Penúltima. Às vezes a gente pensa que o grande perigo da vida é falar não para Deus. Também. Mas tem uma coisa mais perigosa que falar não para Deus, viu, gente? Sabe o que é? Falar depois. Depois eu começo. Depois eu entro no seminário. Estou vivendo com a minha namorada aqui. A gente está vivendo junto. Depois a gente casa e legaliza a nossa relação. Depois, quando a gente puder pagar a festa, a gente casa na igreja. Vamos vivendo no pecado, vamos vivendo, né? Vamos vivendo no pecado, Deus não liga. Depois, cuidado que o depois tem a péssima mania de não chegar. Depois, o café esfria. Já tomaram café requentado? Horroroso. Não me sirva café requentado. Depois, o café esfria. Depois a prioridade muda. Depois o entusiasmo desaparece. Depois os anos passam e os cabelos se embranquecem. E aquilo que parecia tão distante acaba chegando de repente. Por isso que a pergunta de hoje do Evangelho não é se nós pretendemos ser católicos e seguir Jesus algum dia. A pergunta é quando? Porque Mateus não respondeu. Peraí, Senhor, então eu vou contar as moedas aqui? Não, Mateus não falou assim: legal, Jesus, semana que vem o Senhor passa aqui no mesmo horário e a gente vai. Mateus não respondeu: deixa eu primeiro organizar a minha vida. Não. Deixa eu primeiro cuidar do meu pai. Quando eu terminar os meus negócios eu vou. Ele simplesmente, imediatamente levantou-se e seguiu. Queridos filhos e filhas, Jesus continua passando diante do telônio da tua história e da tua vida. Jesus continua olhando para as tuas feridas, como olhou para as de Mateus, para as nossas desculpas, para os nossos medos e para as nossas demoras. Um de vocês que está aqui hoje, jovem, está sendo chamado já faz anos para a pregação, e até hoje você não teve coragem de falar sim, porque você está vivendo como covarde. Depois, jovem, você vai ser casado e vai ser tarde demais. É agora. Não deixa para depois. Jesus está chamando muitos jovens para segui-lo mais de perto, mas você está dizendo depois. Até quando você vai mentir para você mesmo? Iludido, iludida. Jesus continua hoje, 2000 anos depois, repetindo o convite: segue-me. Que nós não caiamos no erro de responder depois, Senhor, mas que tenhamos a fé de Abraão, a docilidade ensinada por Oséias na primeira leitura,
e a coragem destemida e linda de Mateus. E agora eu acho que eu posso terminar. Termino da seguinte maneira. Uma jovem sempre ouvia de sua mãe o apelo: filha, busca a Deus antes que seja tarde demais. Vai à igreja. Cansada das advertências da mãe, ela responde: um dia eu vou, mãe, um dia eu vou. Agora é meu tempo de curtir a vida, mãe. Tô jovem, vou pra balada, beber todas, cair e levantar. Quando eu ficar velha, eu volto pra igreja. Algum tempo depois, o padre estava visitando as casas daquela rua. A mãe, entre lágrimas, contou para o padre que tinha medo de morrer e deixar a filha sem fé. Porque o maior tesouro que você pode deixar para sua filha, para o seu filho, é a fé. O resto ele vai queimar tudo, tá? O resto dos nossos filhos vão morrer, né? Dá carro na mão de filho, morre. Pode reparar. Dá uma casa, se bobear, e acaba com ela. Mas dá a fé para você ver. Redunda até a vida eterna. A mãe contando para o padre. E o padre falou: filha, no tempo certo. O padre terminou a visita, estava na secretaria tomando um cafezinho. E para surpresa dele, o padre ficou até branco. A moça entrou na sala. Ele ficou branco, olhou. O padre olhou para ela, pegou a xícara que estava tomando e tinha só um restinho de café no fundo. Já estava gelado, estava um clima como esse. O café tirou da garrafa, já esfriou, né? E pegou a xícara que ele estava tomando e falou: aceita. Ela olhou assustada. Ele: pode beber o resto, não quero mais. A jovem se ofendeu. Falou: até parece que vai vir na igreja uma acolhida. O senhor não acha uma grosseria me oferecer só o resto do seu café? Houve um pequeno silêncio. Então o padre respondeu com firmeza, mas sem perder a doçura: sim, moça, eu acho uma grosseria, mas eu fiz isso de propósito. Não para te ofender, não, mas para que você entenda que é exatamente isso que você está fazendo com Cristo. Ao dizer que só vai entregar sua vida para Ele quando você ficar velha, você está querendo oferecer para Ele o restinho de café gelado da tua vida. A falta de educação e a grosseria é a mesma. Porque o maior risco da vida, filhos e filhas, não é dizer não a Deus hoje. O maior risco é passar a sua vida inteira dizendo: depois, Senhor.